Capítulo 24. Durante o reinado de Jeoaquim, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu a terra de Judá. Jeoaquim se rendeu e lhe pagou tributo por 3 anos, mas depois se rebelou. Então o Senhor enviou bandos de saqueadores babilônios, sírios, moabitas e amonitas contra o reino de Judá para destruí-lo, como tinha anunciado por meio de seus profetas. Essas desgraças aconteceram a Judá por ordem do Senhor. Ele havia resolvido expulsar Judá de sua presença por causa dos muitos pecados de Manassés, que havia enchido Jerusalém de sangue inocente. O Senhor não perdoou esse pecado. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoaquim e tudo que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Quando Jeoaquim morreu e se reuniu a seus antepassados, seu filho Joaquim foi seu sucessor. Depois disso, o rei do Egito não se atreveu a sair de suas fronteiras, pois o rei da Babilônia conquistou toda a região que antes havia pertencido ao Egito, desde o ribeiro do Egito até o rio Eufrates. Joaquim tinha 18 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 3 meses. Sua mãe se chamava Neusta e era filha de Eunatã, de Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como seus antepassados. Durante o reinado de Joaquim, os oficiais de Nabucodonosor, rei da Babilônia, subiram contra Jerusalém e a cercaram. O próprio Nabucodonosor chegou à cidade durante o cerco. Então Joaquim, rei de Judá, a rainha-mãe, os conselheiros, os comandantes e os oficiais se renderam aos babilônios. No 8º ano de seu reinado, Nabucodonosor levou Joaquim como prisioneiro. Conforme o Senhor havia declarado de antemão, Nabucodonosor levou embora todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real. Removeu todos os utensílios de ouro que Salomão, rei de Israel, havia colocado no templo. O rei Nabucodonosor deportou gente de toda a cidade de Jerusalém, incluindo todos os comandantes e os melhores soldados, artífices e ferreiros. 10.000 pessoas ao todo. Só ficaram na terra os mais pobres. Nabucodonosor levou cativos para a Babilônia o rei Joaquim, a rainha-mãe, as esposas e os oficiais do rei e todos os nobres de Jerusalém. Também deportou 7.000 soldados, todos fortes e aptos para a guerra, além de 1.000 artífices e ferreiros. Então o rei da Babilônia escolheu Matanias, tio de Joaquim, como rei de Judá, e mudou o nome dele para Zedequias. Zedequias tinha 21 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 11 anos. Sua mãe se chamava Amutal e era filha de Jeremias, de Libna. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como Jeoaquim antes dele. Estas coisas aconteceram por causa da ira do Senhor contra o povo de Jerusalém e de Judá. Por fim, ele os expulsou de sua presença e os mandou para o exílio. Zedequias se rebelou contra o rei da Babilônia. Capítulo 25. Assim, em 15 de janeiro, durante o 9º ano do reinado de Zedequias, Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército cercaram Jerusalém e construíram rampas de ataque contra os muros. Jerusalém permaneceu cercada até o 11º ano do reinado de Zedequias. Em 18 de julho, no 11º ano do reinado de Zedequias, a fome na cidade tinha se tornado tão severa que não havia mais nenhum alimento. Assim, abriram uma brecha no muro da cidade. Como a cidade estava cercada pelos babilônios, os soldados esperaram até o anoitecer e fugiram pelo portão entre os 2 muros atrás do jardim do rei. Então seguiram em direção ao Vale do Jordão. Contudo, o exército babilônio perseguiu o rei e o alcançou nas planícies de Jericó, pois todos os seus soldados o haviam abandonado e se dispersado. Capturaram Zedequias e o levaram ao rei da Babilônia em Ribla, onde ele recebeu sua sentença. Mataram seus filhos diante dele, depois lhe arrancaram os olhos, o prenderam com correntes de bronze e o levaram para a Babilônia. Em 14 de agosto daquele ano, o 19º do reinado de Nabucodonosor,
Nebuzaradã, capitão da guarda e oficial do rei da Babilônia, chegou a Jerusalém. Queimou o templo do Senhor, o palácio real e todas as casas de Jerusalém. Pôs fogo em todos os edifícios importantes da cidade. Depois supervisionou o exército babilônio na demolição de todos os muros de Jerusalém. Em seguida, Nebuzaradã, capitão da guarda, deportou o povo que havia ficado na cidade, os desertores que se entregaram ao rei da Babilônia e o restante da população. Permitiu, no entanto, que alguns dos mais pobres ficassem para cuidar das videiras e dos campos. Os babilônios despedaçaram as colunas de bronze na frente do templo do Senhor, as bases móveis de bronze e o grande tanque de bronze chamado Mar, e levaram todo o bronze para a Babilônia. Também levaram os baldes para cinzas, as pás, os cortadores de pavios, as colheres e todos os outros utensílios de bronze usados para o serviço no templo. O capitão da guarda levou ainda os incensários e as bacias e todos os outros utensílios de ouro puro ou prata. Era impossível calcular o peso do bronze das duas colunas, do mar e das bases móveis para levar água. Esses objetos tinham sido feitos para o templo do Senhor nos dias de Salomão. Cada coluna media 8,1 metros de altura. O capitel de bronze no alto de cada coluna media cerca de 2,25 metros de altura e era enfeitado ao redor com correntes entrelaçadas de romãs feitas de bronze. O capitão da guarda levou como prisioneiros o sumo sacerdote Seraías, o sacerdote auxiliar Sofonias e 3 dos principais guardas das portas. Dentre o povo que ainda estava escondido na cidade, levou um oficial responsável pelo exército de Judá, 5 dos conselheiros pessoais do rei, o secretário do comandante do exército, que era encarregado do alistamento de soldados, e outros 60 homens do povo. Nebuzaradã, capitão da guarda, levou-os ao rei da Babilônia em Ribla. E ali, em Ribla, na terra de Amate, o rei da Babilônia mandou executá-los. Assim, o povo de Judá foi enviado para o exílio, para longe de sua terra. Nabucodonosor, rei da Babilônia, nomeou Gedalias, filho de Aicã, filho de Safã, como governador do povo que ele havia deixado em Judá. Quando os comandantes do exército e seus homens souberam que o rei da Babilônia havia nomeado Gedalias governador, foram vê-lo em Mispá. Entre eles estavam Ismael, filho de Netanias, Joanã, filho de Careá, Seraías, filho do Netofatita Tanumete, Gesanias, filho do Maacatita, e todos os seus homens. Gedalias jurou a eles que os oficiais babilônios não tinham intenção de lhes fazer nenhum mal. Não tenham medo deles. Disse: vivam na terra e sirvam ao rei da Babilônia, e tudo lhes irá bem. Mas no 7º mês desse mesmo ano, Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, que era da família real, foi com 10 homens a Mispá e matou Gedalias. Também matou todos os judeus e babilônios que estavam com ele em Mispá. Então todo o povo de Judá, dos mais simples até os mais importantes, bem como os comandantes do exército, fugiu para o Egito, com medo do que os babilônios lhe fariam. No 37º ano do exílio de Joaquim, rei de Judá, Evil-Merodach começou a reinar na Babilônia. Foi bondoso com Joaquim e o libertou da prisão em 2 de abril daquele ano. Falou com ele gentilmente e o colocou no lugar mais elevado que o de outros reis exilados na Babilônia. Providenciou roupas novas para Joaquim, no lugar das roupas de prisioneiro, e permitiu que ele comesse na presença do rei enquanto vivesse. Assim o rei lhe deu uma provisão diária de alimento pelo resto de sua vida. Primeiro Crônicas, capítulo 1. Os descendentes de Adão foram Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. Os filhos de Noé foram Sem, Cã e Jafé. Os descendentes de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás.
Os descendentes de Gomer foram Askenaz, Rifate e Togarma. Os descendentes de Javã foram Elisá, Tarsis, Quitim e Rodanim. Os descendentes de Cã foram Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. Os descendentes de Cuxi foram Sebá, Avilá, Sabitá, Raamá e Sabtecá. Os descendentes de Raamá foram Sabá e Dedã. Cuxi também foi o antepassado de Nimrod, o primeiro guerreiro valente da terra. Misraim foi o antepassado dos Luditas, Anamitas, Leabitas, Naftuítas, Patruzitas, Casluítas e dos Caftoritas, dos quais descendem os filisteus. O filho mais velho de Canaã foi Sidom. Canaã também foi o antepassado dos Hititas, Jebuseus, Amorreus, Girgazeus, Eveus, Arqueus, Sineus, Arvadeus, Zemareus e Amateus. Os descendentes de Sem foram Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Os descendentes de Arã foram Uz, Jeter e Mas. Arfaxade gerou Salá e Salá gerou Eber. Eber teve 2 filhos. O primeiro recebeu o nome de Peleg, pois em sua época a terra foi dividida. O irmão de Peleg recebeu o nome de Joctã. Joctã foi o antepassado de Almodá, Salefe, Azarmavé, Gerá, Adorão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Todos eles foram descendentes de Joctã. Os descendentes de Sem foram Arfaxade, Selá, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Terá e Abrão, mais tarde chamado de Abraão. Os filhos de Abraão foram Isaque e Ismael. Estes são seus registros genealógicos. Os filhos de Ismael foram Nebaiote, o mais velho, Quedar, Adbeel, Mibzão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Esses foram os filhos de Ismael. Estes foram os filhos de Quetura, concubina de Abraão: Zinrã, Jocsã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Os filhos de Jocsã foram Sabá e Dedã. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos esses foram descendentes de Abraão com sua concubina Quetura. Abraão gerou Isaque. Os filhos de Isaque foram Esaú e Israel. Os filhos de Esaú foram Elifaz, Reuel, Jeus, Jalão e Corá. Os descendentes de Elifaz foram Temã, Omar, Zefô, Gaetã, Kenaz e Amaleque, que nasceu a Timna. Os descendentes de Reuel foram Naate, Zerá, Samá e Mizá. Os descendentes de Seir foram Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ézer e Dizã. Os descendentes de Lotã foram Ori e Emã. A irmã de Lotã se chamava Timna. Os descendentes de Sobal foram Alvã, Maanate, Ebal, Sefô e Onã. Os descendentes de Zibeão foram Aiá e Aná. O filho de Aná foi Dizon. Os descendentes de Dizon foram Endã, Esbã, Itrã e Querã. Os descendentes de Ézer foram Bilã, Zaavã e Acã. Os descendentes de Dizã foram Uz e Arã. Estes são os reis que governaram na terra de Edom antes de os israelitas terem rei. Belá, filho de Beor, reinou na cidade de Dinabá. Quando Belá morreu, Jobabe, filho de Zerá, de Bosra, foi seu sucessor. Quando Jobabe morreu, Uzã, da terra dos Temanitas, foi seu sucessor. Quando Uzã morreu, Haddad, filho de Bedade, foi seu sucessor na cidade de Avite. Foi Haddad quem derrotou os midianitas na terra de Moabe. Quando Haddad morreu,
Samlá, da cidade de Masreca, foi seu sucessor. Quando Samlá morreu, Saul, da cidade de Reobote, próxima ao Eufrates, foi seu sucessor. Quando Saul morreu, Baal-Hanã, filho de Acbor, foi seu sucessor. Quando Baal-Hanã morreu, Hadade foi seu sucessor na cidade de Paú. Sua mulher era Meetabel, filha de Matred e neta de Mesaabe. Então Hadade morreu. Os chefes dos clãs de Edom foram Timna, Alvá, Getete, Oolibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magdiel e Irã. Esses foram chefes dos clãs de Edom. Capítulo 2. Os filhos de Israel foram Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e Azer. Judá teve 3 filhos com Batsuá, uma mulher cananeia, Onã e Selá. Mas o Senhor viu que o filho mais velho, era perverso e por isso o matou. Algum tempo depois, Judá teve filhos gêmeos com sua nora, Tamar. Chamavam-se Pérez e Zerá. Ao todo, Judá teve 5 filhos. Os filhos de Pérez foram Esrom e Amul. Os filhos de Zerá foram Zinri, Etã, Emã, Calcol e Darda, 5 ao todo. O filho de Carmi se chamava Acã e trouxe calamidade sobre Israel ao tomar para si despojos consagrados para o Senhor. O filho de Etã foi Azarias. Os filhos de Esrom foram Jarameel, Rão e Calebe. Rão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson, um dos líderes de Judá. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed. Obed gerou Jessé. O primeiro filho de Jessé foi Eliabe, o segundo Abinadab, o terceiro Simeia, o quarto Natanael, o quinto Radai, o sexto Ozem e o sétimo Davi. As irmãs deles se chamavam Zeruia e Abigail. Os 3 filhos de Zeruia foram Abisai, Joabe e Azael. Abigail se casou com Jéter, um ismaelita, e tiveram um filho chamado Amasa. Calebe, filho de Esrom, teve filhos com sua esposa Azuba e com Jeriote. Os filhos de Azuba foram Jézer, Sobabe e Ardom. Quando Azuba morreu, Calebe se casou com Efrata e teve com ela um filho chamado Ur. Ur gerou Uri. Uri gerou Bezalel. Quando Esrom tinha 60 anos, casou-se com a irmã de Gileade, filha de Maquir. Tiveram um filho chamado Segube. Segube gerou Jair, que governou 23 cidades na terra de Gileade. Contudo, Jesur e Arã tomaram as cidades de Jair, além de Kenate e os 60 povoados ao redor. Todos esses foram descendentes de Maquir, pai de Gileade. Logo depois que Esrom morreu na cidade de Calebe e Efrata, sua esposa Abia deu à luz um filho chamado Azur, pai de Tecoa. Os filhos de Jerameel, filho mais velho de Esrom, foram Rão, o mais velho, Buna, Orém, Ozem e Aías. Atara, segunda esposa de Jerameel, teve um filho chamado Onã. Os filhos de Rão, filho mais velho de Jerameel, foram Maás, Jamim e Eker. Os filhos de Onã foram Samai e Jada. Os filhos de Samai foram Nadab e Abizur. Os filhos de Abizur, com sua esposa Abiail, foram Abã e Molide. Os filhos de Nadab foram Selede e Apaim. Selede morreu sem filhos, mas Apaim teve um filho chamado Ize. O filho de Ize se chamava Sezã, e o filho de Sezã, Alai. Os filhos de Jada, irmão de Samai, foram Jéter e Jonatas. Jéter morreu sem filhos,
Mas Jonatas teve 2 filhos, Pelete e Zaza. Todos esses foram descendentes de Jerameel. Sesã não teve filhos, mas teve filhas. Tinha também um servo egípcio chamado Jará. Sesã deu uma de suas filhas em casamento a Jará, e eles tiveram um filho chamado Atai. Atai gerou Natã, Natã gerou Zabade, Zabade gerou Eflau, Eflau gerou Obed, Obed gerou Jeú, Jeú gerou Azarias, Azarias gerou Elês, Elês gerou Eleazar, Eleazar gerou Sismai, Sismai gerou Salum, Salum gerou Jecamias, Jecamias gerou Elisama. Um dos descendentes de Calebe, irmão de Jerameel, foi Messa, o filho mais velho. Messa gerou Zife. Outros descendentes de Calebe foram os filhos de Maressa, pai de Hebron. Os filhos de Hebron foram Corá, Tapua, Requém e Sema. Sema gerou Raão, Raão gerou Jorqueão. Requém gerou Samai. O filho de Samai se chamava Maom. Maom foi o pai de Bet-zur. Efá, concubina de Calebe, deu à luz Arã, Moza e Gazês. Arã gerou Gazês. Os filhos de Jadai foram Regem, Jotão, Gesã, Pelete, Efá e Saafe. Maaca, outra concubina de Calebe, deu à luz Seber e Tiraná. Também deu à luz Saafe, pai de Madimana, e Seva, pai de Macbena e de Gibeá. Calebe também teve uma filha chamada Axa. Todos esses foram descendentes de Calebe. Os filhos de Ur, filho mais velho de Efrata, esposa de Calebe, foram Sobal, fundador de Kiriat-Jearim, Salma, fundador de Belém, e Arefe, fundador de Bet-Gader. Os descendentes de Sobal, fundador de Kiriat-Jearim, foram o povo de Aroé, metade dos Manaatitas e os clãs de Kiriat-Jearim, os Itritas, os Fateus, os Sumateus e os Misraeus, dos quais descenderam os povos de Zorá e Estaol. Os descendentes de Salma foram o povo de Belém, os Netofatitas, o povo de Atarote e Bet-Joabe, a outra metade dos Manaatitas, os Oreus e as famílias dos escribas que viviam em Jabes, os Tiratitas, os Simeatitas e os Sucatitas. Todos esses foram os queneus, descendentes de Amate, pai do clã de Recabe. Capítulo 3. Estes são os filhos de Davi que nasceram em Hebrom. O mais velho era Aminon, filho de Ainoã, de Jezreel. O segundo era Daniel, filho de Abigail, do Carmelo. O terceiro era Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. O quarto era Adonias, filho de Agite. O quinto era Cefatias, filho de Abital. O sexto era Itreão, filho de Eglá, esposa de Davi. Esses foram os 6 filhos de Davi nascidos em Hebrom, onde ele reinou por 7 anos e meio. Depois Davi reinou por 33 anos em Jerusalém. Os filhos de Davi nascidos em Jerusalém foram Samua, Sobabe, Natã e Salomão. A mãe deles era Batseba, filha de Amiel. Davi também teve outros 9 filhos: Ibar, Elisua, Eupalete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. Todos esses foram filhos de Davi, além dos filhos que teve com suas concubinas. Davi também teve uma filha chamada Tamar. Os descendentes de Salomão foram Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jeorão, Acasias, Joás, Amazias, Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, Manassés, Amon, Josias. Os filhos de Josias foram o mais velho Joanã, o segundo Jeoaquim, o terceiro Zedequias e o quarto Jeoacás.
Os sucessores de Jeoaquim foram seu filho Joaquim e seu irmão Zedequias. Os filhos de Joaquim, exilado pelos babilônios, foram Sealtiel, Malquirão, Pedaías, Senazar, Jecamias, Osama e Nedabias. Os filhos de Pedaías foram Zorobabel e Simei. Os filhos de Zorobabel foram Mesulão e Ananias. A irmã deles se chamava Selomite. Seus outros 5 filhos foram Azubá, Oel, Berequias, Azadias e Jusabe-Ezede. Os filhos de Ananias foram Pelatias e Jesaías. O filho de Jesaías foi Refaías. O filho de Refaías foi Arnã. O filho de Arnã foi Obadias. O filho de Obadias foi Secanias. Os descendentes de Secanias foram Semaías e seus filhos Atus, Igal, Bariá, Nearias e Safate, 6 ao todo. Os filhos de Nearias foram Elioenai, Ezequias e Asricão, 3 ao todo. Os filhos de Elioenai foram Odavias, Eliasibe, Pelaías, Acube, Joanã, Delaías e Anani, 7 ao todo.